Desde os primórdios da humanidade, há perguntas que ecoam entre os povos e civilizações. Quem são os guardiões do Éden? Quem são os seres celestiais que não apenas testemunharam a aurora da criação, mas também foram incumbidos de guardar os portões do paraíso perdido e de sustentar a glória do trono do Altíssimo? Esses seres são chamados querubins, e seu nome, pronunciado em quase todas as línguas antigas, carrega consigo uma reverência que transcende o tempo. A narrativa começa no Éden, um jardim cuja beleza não pode ser comparada a nenhum outro lugar já concebido pela imaginação humana. Rios que dividiam terras, árvores que frutificavam em abundância e a presença constante do Criador tornavam aquele espaço o ponto de encontro entre o céu e a terra. No entanto, após a queda de Adão e Eva, quando a humanidade foi expulsa do Éden, um decreto irrevogável foi dado. O caminho da árvore da vida seria guardado por querubins com espadas flamejantes que se moviam em todas as direções. Essa primeira menção não os descreve como figuras frágeis ou ornamentais, mas como guerreiros cósmicos, vigilantes de um segredo que não poderia ser profanado. Séculos depois, a mesma palavra aparece em um contexto ainda mais grandioso: o trono do próprio Deus. Profetas como Ezequiel e Isaías relataram visões arrebatadoras de seres alados, de múltiplos rostos e asas, que não apenas guardavam, mas sustentavam o carro de fogo do Altíssimo. Em tais descrições, os querubins não são apenas guardiões. Eles são portadores da presença divina. Suas asas formam um manto de glória, suas vozes ressoam como trovões, e sua aparência mistura o humano, o animal e o indescritível, como se fossem a síntese de toda a criação. Mas quem são de fato esses seres? Seriam eles apenas símbolos poéticos usados por escribas antigos para transmitir ideias profundas sobre a santidade e o poder de Deus? Ou seriam, literalmente, criaturas celestiais com forma, propósito e história, invisíveis aos olhos comuns, mas presentes desde antes da fundação do mundo? É essa tensão entre mito e realidade, entre alegoria e literalidade, que dá início à nossa jornada. Os querubins aparecem em momentos-chave da história sagrada. No Éden, no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão e nas visões proféticas que moldaram a fé de milhões. Eles são descritos bordados em cortinas, esculpidos em madeira de oliveira, moldados em ouro puro sobre a Arca da Aliança, como se sua presença fosse essencial para que o homem pudesse compreender, ainda que parcialmente, a santidade de Deus. A imagem dos querubins não é decorativa, é estratégica e pedagógica, uma lembrança constante de que o acesso à presença divina não é trivial, mas requer pureza, reverência e muitas vezes sacrifício. Nesta introdução, a proposta não é oferecer respostas rápidas, mas levantar as perguntas que guiarão toda a narrativa. Quem eram os querubins que receberam a missão de vigiar o Éden? O que significava empunhar uma espada flamejante diante da árvore da vida? Como esses mesmos seres puderam estar presentes em visões de glória no céu e, ao mesmo tempo, representados artisticamente no templo terreno? E, talvez a mais inquietante das perguntas, qual é o segredo que eles guardam até hoje? A tradição judaica, cristã e até mesmo islâmica reconhece a existência de criaturas angelicais cuja função ultrapassa a simples adoração. Para os rabinos antigos, os querubins eram figuras ligadas ao mistério da criação e ao poder da vida. Para os primeiros cristãos, eles eram sinais da presença do Cristo pré-encarnado, revelado em glória nos céus. Para os sábios islâmicos, estavam entre os anjos de luz, incumbidos de missões grandiosas que o homem jamais poderia compreender em sua totalidade. Em cada tradição, há ecos de um mesmo segredo.
Os querubins são guardiões de portais entre mundos. Imagine-se, leitor, diante dos portões do Éden fechado. Atrás de você, o deserto do exílio. À frente, o jardim que já não lhe pertence. E entre esses dois mundos, erguem-se seres cuja presença paralisa até o mais valente dos guerreiros. Seus olhos brilham como tochas, suas asas ressoam como ventos tempestuosos, e em suas mãos ergue-se a espada flamejante que dança em todas as direções. Não há negociação, não há passagem. A ordem é clara. O homem não pode voltar. Mas a narrativa não se encerra no Éden. Ao contrário, ela se amplia em direção ao trono eterno, onde o mesmo tipo de ser não apenas guarda, mas participa da liturgia celestial. A Bíblia fala que Deus cavalga sobre os querubins e que sua glória é entronizada entre eles. Se no Éden eles erguiam barreiras, diante do trono eles sustentam o próprio rei. O contraste é fascinante. Eles são tanto sentinelas quanto sustentáculos, tanto guerreiros quanto adoradores, tanto limite quanto ponte. Esta é a história que agora se abre diante de nós. Uma história que atravessa o tempo, que perpassa culturas e que exige de nós não apenas curiosidade intelectual, mas reverência diante do mistério. Ao longo desta jornada, exploraremos suas origens, suas funções, suas aparições e, sobretudo, o significado espiritual que carregam para a humanidade até os dias de hoje. O segredo dos querubins não é apenas sobre eles, mas sobre nós, sobre o que perdemos no Éden, sobre o que buscamos no mundo e sobre aquilo que ainda nos aguarda além do véu da eternidade. Depois da queda do homem, a história dos querubins não ficou restrita ao portão do Éden. Pelo contrário, sua presença atravessa os séculos como testemunho do propósito divino. Cada nova geração que se aproximava da revelação de Deus esbarrava na figura desses seres alados, cuja função não se limitava a vigiar, mas também a elevar o entendimento humano a respeito da santidade. E é nesse ponto que sua ascensão se revela. De guardiões de um jardim perdido, tornam-se os sustentadores do trono do Criador. O profeta Ezequiel descreveu uma visão que abalou não apenas sua mente, mas toda a estrutura espiritual do povo em exílio. Às margens do rio Quebar, ele viu algo que os olhos mortais não podiam suportar. Uma carruagem de fogo, reluzente como o relâmpago, movida por 4 seres vivos que mais tarde seriam identificados como querubins. Cada um tinha 4 rostos de homem, de leão, de boi e de águia, e cada um possuía 4 asas que se estendiam em glória. Seus corpos cintilavam como brasas ardentes, e rodas dentro de rodas giravam ao seu lado, repletas de olhos que observavam em todas as direções. A cena não era apenas uma visão de poder. Era uma revelação de que o trono de Deus não estava preso a Jerusalém ou ao templo, mas se movia com o seu povo, sustentado pelos querubins. Essa imagem elevou a percepção dos querubins a um novo patamar. Eles não eram apenas guardiões imóveis de um jardim distante, mas seres dinâmicos que participavam do governo cósmico de Deus. Sua ascensão não era uma elevação pessoal, mas um reflexo da grandeza divina. Onde o Criador ia, eles iam. Onde o Rei se assentava, eles o sustentavam. Não havia fronteiras nem limitações, porque sua função estava diretamente ligada ao movimento da glória. No entanto, essa ascensão trouxe consigo uma sombra. Ao longo da história, alguns quiseram se apropriar da glória que os querubins carregavam. Entre eles, uma figura se destacou: Lúcifer, o querubim ungido. O livro de Ezequiel fala dele como aquele que caminhava entre pedras de fogo, adornado de pedras preciosas e estabelecido no Monte Santo de Deus. Sua posição era de proximidade absoluta com a glória, e talvez por isso sua queda tenha sido tão devastadora.
De guardião do trono, tornou-se adversário do próprio Criador. Sua história é o reflexo do que acontece quando a criatura deseja a glória que pertence apenas ao Criador. Esse contraste entre os querubins, que permaneceram fiéis, e aquele que se rebelou, intensifica ainda mais o mistério que envolve esses seres. Pois se por um lado eles representam a pureza da adoração e a fidelidade absoluta, por outro carregam em sua história o exemplo do maior de todos os orgulhos. Sua ascensão, portanto, não é apenas uma narrativa de glória, mas também um lembrete do risco da soberba. Com o tempo, o povo de Israel aprendeu a associar os querubins à presença imediata de Deus. No tabernáculo erguido no deserto, sob orientação de Moisés, havia uma arca feita de madeira de acácia revestida de ouro puro. Sobre ela, 2 querubins foram moldados com asas estendidas, voltados um para o outro, formando o espaço conhecido como propiciatório. Ali, no centro de suas asas, Deus prometera se encontrar com seu povo. Não era uma escultura decorativa, era a materialização de uma realidade espiritual. Os querubins, que outrora guardavam o Éden, agora se tornavam o símbolo da reconciliação, apontando para o acesso restaurado à presença divina. Essa transição marca um ponto crucial em sua ascensão. De guardiões do proibido, tornam-se testemunhas da graça. O mesmo Deus que havia fechado as portas do paraíso, agora, por meio de símbolos e sacrifícios, reabria um caminho de comunhão. Os querubins, nesse cenário, não apenas impediam, mas mediavam. Eram como sinais visíveis daquilo que estava além da compreensão humana. Ao olhar para eles, o israelita não via apenas arte, via a lembrança de que o trono do Senhor estava presente entre seu povo. E assim, capítulo após capítulo da história sagrada, os querubins ascendem em significado e função. Dos portões do Éden ao propiciatório da arca, das visões de Ezequiel ao templo de Salomão, eles acompanham a humanidade como reflexos do caráter de Deus, justiça que impede, mas também graça que aproxima. Sua ascensão é, em última análise, a ascensão da própria revelação divina, que se desdobra progressivamente diante dos olhos humanos. No entanto, essa ascensão não chega ao seu auge aqui. Ainda restam visões mais grandiosas, batalhas mais intensas e segredos mais profundos. Pois se os querubins já se mostraram como guardiões e sustentadores, ainda resta compreender seu papel na guerra cósmica que se desenrola entre o bem e o mal, e na consumação de todas as coisas. O que hoje vemos como fragmentos de sua glória, em breve se revelará como um mosaico completo do plano divino. Até aqui, os querubins surgiram como sombras de um mistério maior. Figuras em visões, símbolos em templos, guardiões de algo inacessível. Mas para compreender de fato quem são esses seres, precisamos contemplá-los em sua apresentação plena, aquela que os profetas ousaram descrever e que a tradição preservou com temor. A primeira apresentação clara vem de Ezequiel, cujo olhar foi arrebatado para além dos limites da realidade comum. Ele não descreve apenas anjos com asas. O que vê é algo que ultrapassa a imaginação. E cada um tinha 4 rostos: o de homem, o de leão, o de boi e o de águia. Esses 4 rostos não são meros adornos, mas símbolos do domínio universal. O homem representa a inteligência e a razão. O leão, a realeza e a força. O boi, a perseverança e o serviço. E a águia, a visão elevada que enxerga o invisível. Assim, em uma única criatura estão condensadas as virtudes da criação inteira. Mas Ezequiel não para nos rostos. Ele descreve asas que se estendiam até se tocarem, rodas que giravam dentro de rodas, olhos que cintilavam em cada detalhe e um som como de muitas águas quando eles se moviam. Era como se os querubins fossem a engrenagem viva do universo, sustentando o movimento da glória divina.
A apresentação é tão detalhada e assustadora que muitos leitores antigos concluíram que Ezequiel havia testemunhado algo que transcende qualquer linguagem. O profeta, incapaz de reduzir em palavras o que viu, recorreu a comparações, imagens e metáforas, deixando-nos apenas um vislumbre de uma realidade esmagadora. Outro profeta, Isaías, teve uma experiência semelhante, embora suas palavras falem de serafins. A distinção entre querubins e serafins sempre foi motivo de debate. No entanto, a semelhança é notável. Criaturas aladas, posicionadas diante do trono, proclamando a santidade de Deus. Muitos estudiosos antigos sugeriam que Isaías e Ezequiel viram manifestações do mesmo tipo de ser, apenas descritas de formas diferentes. Essa multiplicidade de descrições não diminui a realidade, mas reforça o mistério. Os querubins não são limitados a uma forma estática, mas se revelam conforme o propósito divino exige. A tradição hebraica também oferece sua própria apresentação. Nos relatos do Templo de Salomão, 2 querubins monumentais foram erguidos no Santo dos Santos. Suas asas se estendiam de parede a parede, cobrindo a arca. Eles não eram pequenos ornamentos, mas gigantescos guardiões de madeira de oliveira, revestida de ouro, representando a imponência de sua realidade espiritual. Ali, no centro da adoração de Israel, estavam eles, lembrando diariamente ao povo que a presença do Senhor era tanto acessível quanto perigosa. Pois se os querubins estavam lá, era sinal de que o Deus Santo estava no meio deles, um privilégio e um risco ao mesmo tempo. O Novo Testamento também os menciona, ainda que de forma indireta. No livro de Hebreus, ao falar da arca e do propiciatório, o autor lembra que havia querubins sobre a tampa da glória, apontando para o caráter celestial desse símbolo. Mais adiante, no livro do Apocalipse, João vê seres vivos ao redor do trono, semelhantes aos de Ezequiel, cantando sem cessar, Santo, Santo, Santo. Para João, os querubins não são apenas guardiões, são adoradores eternos, líderes de uma liturgia cósmica que nunca termina. Em todas essas apresentações, algo se repete. Os querubins estão sempre associados ao trono e à presença de Deus. Não são autônomos, não agem por iniciativa própria, não buscam glória pessoal. Sua identidade está totalmente vinculada ao serviço e à adoração. São como espelhos que refletem a luz divina em múltiplas direções, guardando-a para que não seja profanada e, ao mesmo tempo, espalhando-a para que seja contemplada. No entanto, há uma tensão curiosa em sua apresentação. São ao mesmo tempo familiares e estranhos. Possuem rostos que lembram o homem e os animais, mas unidos de uma forma que desafia a lógica. Têm asas, mas também rodas. Têm olhos, mas nenhum corpo como o nosso. São descritos como fogo e luz, mas também como criaturas com formas definidas. Essa tensão nos obriga a aceitar que não se tratam de figuras naturalistas, mas de realidades espirituais que escapam a qualquer definição simples. O que Ezequiel, Isaías e João viram foi algo que se encontra entre o visível e o invisível, entre o material e o imaterial. Assim, a apresentação dos querubins é tanto uma revelação quanto um véu. Revela sua glória, mas oculta sua essência. Mostra sua função, mas não explica sua natureza. Expõe sua proximidade com o Criador, mas mantém em segredo a razão última de sua existência. Talvez esse seja justamente o ponto. Os querubins não estão ali para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos conduzir ao temor reverente diante do Deus que servem. Ao contemplá-los, o homem é confrontado com a própria pequenez, pois se até os querubins, tão poderosos e majestosos, não passam de servos diante do trono, quanto mais nós, feitos do pó da terra. Sua apresentação, portanto, é também um convite.
não para decifrá-los completamente, mas para reconhecer que atrás deles está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cuja glória nenhuma criatura pode medir. Os querubins não aparecem ao acaso na história sagrada. Sua presença é parte de uma estratégia divina, um plano traçado desde o início para preservar o equilíbrio entre justiça e misericórdia, entre santidade e redenção. Se em um primeiro momento eles surgem como guardiões que impedem o homem de retornar ao Éden, em outro tornam-se sinais de que o acesso à presença de Deus será restaurado. Cada movimento deles faz parte de um desígnio maior, onde nada é aleatório. A estratégia começa no próprio ato da expulsão do Éden. O texto bíblico afirma que os querubins foram postos a leste do jardim, com espadas flamejantes que se moviam em todas as direções. Essa descrição revela mais do que vigilância. Mostra que não havia brecha, não havia como o homem se infiltrar novamente. O caminho estava fechado por completo. O Criador, ao colocar os querubins naquela posição, não o fez por crueldade, mas por proteção. Se o homem caído tivesse acesso à árvore da vida, viveria eternamente em estado de corrupção, selando a tragédia da queda. O primeiro passo da estratégia, portanto, foi preservar a humanidade de um destino pior do que a morte, a eternidade no pecado. Com o tempo, a estratégia se expandiu. Deus ordenou que no tabernáculo e mais tarde, no templo, os querubins fossem representados sobre a Arca da Aliança. Esse detalhe é fundamental. O trono terrestre de Deus, o lugar onde ele se manifestava ao seu povo, estava entre os querubins. Isso comunicava uma mensagem clara. O mesmo Deus que havia barrado o caminho no Éden, agora oferecia um acesso controlado, mediado pelo sacerdócio e pelo sacrifício. Os querubins, que antes apenas fechavam, agora também anunciavam a possibilidade de abertura. Essa mudança não era contraditória, mas fazia parte de uma estratégia pedagógica, ensinar ao homem que a reconciliação só seria possível por meio de um mediador. Na visão de Ezequiel, essa estratégia ganha uma dimensão cósmica. Os querubins, ao sustentarem a carruagem divina, revelam que a glória do Senhor não está presa a um espaço físico. Eles se movem em todas as direções, guiados pelo Espírito, mostrando que Deus governa sobre toda a terra. Para os exilados na Babilônia, que haviam perdido o templo, essa visão foi revolucionária. A estratégia divina, revelada por meio dos querubins, era simples e profunda. O trono de Deus não depende de paredes de pedra, mas acompanha seu povo onde quer que estejam. Os querubins se tornam, assim, emblemas da presença itinerante do Altíssimo. Outro aspecto estratégico é o contraste entre fidelidade e rebelião. O exemplo de Lúcifer, o querubim ungido que caiu, serve como alerta eterno. Enquanto os querubins permanecem leais, sustentando o plano divino, aquele que se exaltou acima da medida foi lançado ao abismo. Essa narrativa não apenas reforça a importância da obediência, mas mostra que até mesmo os seres mais próximos da glória podem sucumbir à soberba. A estratégia divina, nesse caso, é dupla: revelar a glória por meio dos fiéis e advertir por meio da queda dos rebeldes. Mas a estratégia dos querubins não se limita ao passado. O livro do Apocalipse nos mostra que eles continuam ativos na consumação final. Ao redor do trono, os 4 seres vivos, tão semelhantes aos de Ezequiel, proclamam dia e noite a santidade de Deus. Eles participam da abertura dos selos, anunciam juízos e acompanham a revelação do Cordeiro. Sua função é estratégica até o fim: preparar o cenário para a vitória definitiva do reino. Não são espectadores, mas agentes ativos do plano eterno. O que tudo isso nos ensina é que os querubins são parte de uma coreografia cósmica. Nada do que fazem é aleatório. Tudo está conectado ao desígnio do Criador. Quando fecham o caminho, é para proteger. Quando sustentam o trono, é para afirmar a soberania.
Quando refletem a glória, é para instruir. Quando anunciam juízos, é para preparar a consumação. Em cada movimento, a estratégia divina se cumpre. Há também uma dimensão filosófica nessa estratégia. Os querubins representam o limite do conhecimento humano. Eles aparecem sempre em pontos de transição, entre o Éden e o exílio, entre o santo lugar e o santo dos santos, entre a terra e o céu. São como fronteiras vivas que marcam o espaço entre o permitido e o proibido, entre o visível e o invisível. Essa posição estratégica nos lembra que há coisas que o homem não pode forçar, mas apenas receber como revelação. O segredo que eles guardam não pode ser roubado, apenas concedido. Por isso, a estratégia divina que envolve os querubins é também um convite à humildade. Não cabe ao homem desafiar esses guardiões, mas aprender com sua presença. Cada vez que eles surgem, trazem consigo uma mensagem clara: Deus é santo e seu mistério não pode ser banalizado. Sua estratégia não é esconder para sempre, mas revelar no tempo certo, de forma que a glória seja preservada e o coração humano seja preparado. No final, compreendemos que a estratégia dos querubins não se resume à defesa de um jardim perdido, mas ao anúncio de um reino que virá. Eles guardam não apenas o passado, mas o futuro. Não apenas a árvore da vida que ficou para trás, mas o trono da vida eterna que aguarda adiante. Sua estratégia é, em última análise, a própria estratégia de Deus: proteger, ensinar, conduzir e preparar a humanidade para o reencontro com a eternidade. A história dos querubins não é feita apenas de guarda e contemplação. É também marcada por conquistas espirituais e cósmicas que demonstram seu papel ativo no plano divino. Onde quer que apareçam, deixam uma marca de vitória, um sinal de que o reino de Deus avança, ainda que em meio ao caos humano. Suas primeiras conquistas não se medem em territórios de terra ou em impérios erguidos, mas em momentos decisivos em que a glória divina se impôs diante da desordem. A primeira dessas conquistas foi no próprio Éden. Embora a humanidade tenha visto ali uma derrota, os querubins, posicionados diante da árvore da vida, representavam a vitória da justiça divina sobre a rebeldia. Era a preservação da santidade em meio à corrupção. Com suas espadas flamejantes, garantiram que o pecado não se tornasse eterno. Foi uma conquista silenciosa, mas fundamental, a vitória do limite sobre a desordem, da ordem sobre o caos. Depois, suas conquistas se manifestaram no tabernáculo. Cada vez que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, era lembrado de que estava diante da presença de Deus, mediada pelos querubins sobre a arca. Ali, ano após ano, a nação inteira experimentava a reconciliação com o Criador. O sangue aspergido no propiciatório entre os querubins era sinal de vitória sobre a culpa coletiva. Cada expiação anual não era apenas um ritual, mas uma conquista da graça sobre o juízo, mediada pela imagem dos guardiões celestiais. Era como se, no coração do tabernáculo, o homem visse refletido o mesmo triunfo que havia começado no Éden. Essas conquistas se ampliaram no Templo de Salomão. Quando a arca foi colocada no Santo dos Santos, os querubins monumentais ergueram suas asas de parede a parede, cobrindo o trono terrestre do Senhor. No dia da dedicação, a glória encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar. Essa manifestação não foi um acaso. Foi o sinal de que os querubins, representando sua função eterna, haviam conquistado espaço no coração da história de Israel. Eles não eram apenas figuras esculpidas, eram o lembrete de que a presença de Deus havia descido entre os homens. O templo se tornou, assim, uma vitória visível da habitação divina sobre o mundo humano. Mas talvez a maior das primeiras conquistas tenha sido no coração dos profetas.
Quando Ezequiel e João viram os querubins em visões, eles não apenas testemunharam sua forma, mas foram transformados pela experiência. No exílio, Ezequiel recebeu coragem e esperança ao ver que o trono de Deus não estava limitado a Jerusalém. No isolamento de Pátimos, João foi fortalecido ao contemplar que a adoração cósmica seguia inabalável, mesmo diante da perseguição. Essas visões foram conquistas espirituais, vitórias sobre o desespero, sobre o medo e sobre a tentação de acreditar que Deus havia abandonado seu povo. Essas primeiras conquistas também revelam uma característica essencial dos querubins. Eles não lutam por si mesmos, mas pelo propósito divino. Sua glória não é autônoma, mas reflexo da glória do Altíssimo. Cada triunfo que alcançam é, na verdade, uma extensão da vitória de Deus. Quando guardam, protegem o plano. Quando revelam, proclamam a verdade. Quando sustentam, afirmam a soberania. Sua conquista é sempre a conquista do reino. Há ainda uma dimensão mais profunda. Os querubins representam conquistas interiores. Para Israel, ver sua imagem bordada nas cortinas do tabernáculo e do templo era um lembrete constante de que a santidade precisava conquistar também o coração humano. Cada vez que o povo via aquelas figuras, era chamado a se lembrar: a presença do Santo está entre nós, e nada impuro pode permanecer. Nesse sentido, as primeiras conquistas dos querubins não se limitavam ao espaço físico, mas alcançavam a consciência moral e espiritual da nação. Contudo, toda conquista carrega consigo um preço e um desafio. Se os querubins revelaram o poder de Deus em suas primeiras aparições, também despertaram a atenção do inimigo. O querubim caído, Lúcifer, conhecia bem o peso de sua missão e buscava constantemente distorcer a percepção humana sobre o sagrado. Cada vitória dos querubins fiéis era acompanhada por tentativas de usurpação, idolatria e rebelião. A batalha estava apenas começando, e as primeiras conquistas eram apenas um prelúdio para lutas muito maiores. Ainda assim, o fato de que os querubins permaneciam em cada marco da história sagrada é prova de que o plano divino não podia ser detido. Do Éden ao templo, do tabernáculo ao exílio, dos céus ao apocalipse, eles estavam lá, e cada presença era um troféu, uma conquista da glória sobre as trevas. As primeiras conquistas dos querubins nos ensinam que a vitória divina não se mede pela ausência de conflito, mas pela constância da presença. Onde eles estão, a glória permanece. Onde erguem suas asas, a justiça triunfa. Onde refletem sua luz, a esperança ressurge. Assim, passo a passo, conquista a conquista, os querubins revelam que o reino de Deus avança, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Nenhuma história que envolva os querubins poderia ser contada sem mencionar as batalhas que marcaram seu destino e definiram sua função no plano eterno. Se até aqui vimos guardiões, sustentadores e conquistadores, agora nos aproximamos do cenário em que sua glória se manifesta de forma mais intensa, o campo da guerra cósmica, onde luz e trevas se enfrentam em proporções inimagináveis. A primeira grande batalha remonta a um tempo anterior à humanidade, quando o orgulho surgiu no coração daquele que fora chamado querubim ungido que guardava. Lúcifer, adornado de pedras preciosas e dotado de perfeição em seus caminhos, não se satisfez em refletir a glória. Desejou ser a própria fonte dela. No instante em que tentou elevar seu trono acima do trono de Deus, iniciou-se um conflito que ecoaria por toda a eternidade. Não foi uma guerra de espadas como as que conhecemos, mas uma batalha de autoridade e de lealdade. E ali, no céu, os querubins fiéis permaneceram ao lado do Altíssimo, enquanto o rebelde e seus seguidores foram precipitados.
Essa queda não foi apenas a derrota de um anjo, foi a inauguração de uma guerra que ainda hoje se desenrola na história da humanidade. A partir desse momento, os querubins se tornaram não apenas guardiões da santidade, mas também guerreiros da justiça. Suas espadas flamejantes, que primeiro se ergueram no Éden, agora simbolizavam a resistência contra qualquer tentativa de corrupção do plano divino. Cada vez que apareciam, representavam a vitória da luz sobre as trevas, da ordem sobre o caos, da fidelidade sobre a rebelião. As Escrituras deixam entrever fragmentos dessa guerra contínua. Em Daniel, fala-se de príncipes celestiais que resistiam ao avanço das mensagens divinas, sugerindo que as batalhas espirituais se estendiam até as nações. No Apocalipse, João vê uma luta no céu. Miguel e seus anjos batalhando contra o dragão e seus exércitos. Embora o texto não mencione diretamente os querubins, sua presença é inevitável, pois fazem parte do exército celestial que sustenta o trono. A grande batalha, portanto, não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual que acompanha a humanidade desde os primórdios. Essa batalha também se reflete no plano terreno. Quando os israelitas enfrentaram nações idólatras, a presença simbólica dos querubins no tabernáculo e no templo era um lembrete de que a guerra não era apenas contra exércitos de carne e osso, mas contra forças espirituais. Cada vitória de Israel não era apenas militar, mas também espiritual, e cada derrota era um sinal de que haviam se afastado da presença que os querubins simbolizavam. A grande batalha, portanto, se manifestava tanto nas visões proféticas quanto nas guerras históricas. Mas é no Apocalipse que a dimensão plena dessa batalha se revela. Os 4 seres vivos, semelhantes aos querubins de Ezequiel, estão ao redor do trono quando o Cordeiro começa a abrir os selos. Cada abertura desencadeia juízos sobre a terra, preparando o desfecho final. Nesse cenário, os querubins não são espectadores passivos, mas proclamadores ativos da santidade de Deus. Sua voz ecoa como trovões, anunciando que a guerra chegou ao seu clímax. A cada selo rompido, a cada trombeta soada, a cada taça derramada, a grande batalha se aproxima da vitória definitiva. Contudo, é importante notar que a guerra dos querubins não se limita a choques cósmicos. Ela também acontece no íntimo de cada ser humano, pois a rebelião que começou com Lúcifer encontra eco no coração humano quando este deseja ser seu próprio Deus. Nesse sentido, os querubins, ao guardarem o caminho da árvore da vida, nos lembram constantemente que a batalha não é apenas externa, mas interna. A luta entre luz e trevas atravessa não apenas os céus, mas também a alma. A grande batalha, portanto, não é apenas um episódio, é um processo. Começou no céu, se manifestou no Éden, percorreu a história de Israel, foi anunciada pelos profetas, intensificada na cruz de Cristo e culminará na consumação dos tempos. Em cada etapa, os querubins estão presentes, não como protagonistas isolados, mas como reflexos do poder do Altíssimo. Sua fidelidade em meio ao caos é um lembrete de que a vitória já foi decretada, ainda que o conflito ainda não tenha chegado ao fim. Quando João vê o trono cercado pelos querubins e ouve o cântico incessante de Santo, 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 ele não está apenas presenciando um ato de adoração, mas a proclamação de vitória em meio à batalha. Pois a adoração é, em si mesma, uma arma. Enquanto o dragão e seus exércitos rugem, os querubins respondem com louvor, e o som de suas vozes ressoa mais alto do que qualquer grito de rebelião. Essa é a essência da grande batalha, a certeza de que, apesar da oposição, a santidade triunfará. E assim, a narrativa dos querubins se aprofunda. De guardiões, tornam-se guerreiros. De símbolos, tornam-se proclamadores. Sua espada não repousa, sua voz não se cala, suas asas não cessam de sustentar a glória. Pois a batalha ainda está em curso, e até que a consumação chegue,
Os querubins permanecem firmes, lembrando a toda a criação que a vitória pertence ao Senhor. Se a batalha dos querubins contra as trevas revelou sua força e fidelidade, o passo seguinte em sua história é a unificação. Pois todo império, para ser duradouro, precisa de um centro, uma proclamação de ordem e soberania que o sustente. No caso dos céus, essa unificação não se deu pela espada ou pela coerção, mas pela manifestação da glória que emana do trono. Os querubins, que outrora guardaram a santidade contra a rebelião, agora se tornam testemunhas e proclamadores da ordem estabelecida. No Éden, a espada flamejante não apenas impedia o acesso à árvore da vida, era também um sinal de que a entrada só seria reaberta no tempo determinado, sob as condições divinas. Quando Cristo morreu e o véu do templo se rasgou, o símbolo de separação foi desfeito. Naquele instante, o que os querubins haviam guardado por eras começava a se cumprir. O acesso novamente concedido, mas não por mérito humano, e sim pelo sacrifício do Cordeiro. Assim, a unificação entre o céu e a terra não foi apenas uma ideia teológica, mas um ato cósmico presenciado pelos guardiões do trono. É aqui que a proclamação do império encontra seu ponto máximo. João, em sua visão, descreve a cena. Multidões de anjos, miríades incontáveis, rodeando o trono e o Cordeiro. No centro, os 4 seres viventes, identificados com os querubins, não se calam, cantam sem cessar. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse cântico não é apenas adoração, mas um decreto de soberania. É a proclamação pública do império eterno, diante do qual nenhum outro domínio pode subsistir. Mas toda unificação exige, antes, reconciliação. O homem, afastado do Éden, encontrava-se dividido entre seu anseio pelo divino e sua tendência para a rebelião. Ao longo da história de Israel, os querubins no Santo dos Santos lembravam continuamente que a comunhão ainda não era plena. Sacrifícios, sacerdotes e rituais eram sombras de uma realidade maior. Quando o sangue do Cordeiro foi derramado, as sombras se dissiparam e a realidade brilhou em sua plenitude. Os querubins, outrora silenciosos no tabernáculo, agora se tornaram proclamadores de que a unidade entre Deus e o homem havia sido restaurada. Essa unificação também se manifesta na visão de Ezequiel. Quando o profeta vê os seres com 4 rostos e rodas cheias de olhos, ele está presenciando a harmonia perfeita entre o governo divino e a criação. Cada rosto, leão, boi, águia e homem, representa um aspecto da vida criada. O leão, força selvagem; o boi, trabalho e resistência; a águia, liberdade e visão; o homem, inteligência e espírito. Todos unidos em um único ser, movendo-se em perfeita sincronia, sustentam o trono de Deus. Esse é o símbolo máximo da unificação. A criação, em toda a sua diversidade, submetida à soberania de um único Senhor. Ao longo da história, os impérios humanos tentaram imitar essa unidade. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma proclamaram-se universais, buscaram reunir povos, línguas e culturas sob um só domínio. Mas todos ruíram, pois sua unificação era feita pela espada, pela opressão e pelo orgulho. O império dos céus, porém, proclama-se pela cruz, pelo amor sacrificial e pela fidelidade dos querubins. É uma ordem que não pode ser abalada, pois não se apoia em muralhas de pedra, mas no próprio trono eterno. Essa proclamação não é apenas celestial, ela tem impacto direto sobre a terra. Quando o Evangelho começou a ser pregado após a ressurreição, os apóstolos se tornaram, por assim dizer, embaixadores da mesma verdade que os querubins proclamavam no céu. Cada cidade alcançada, cada alma transformada, era um eco terreno da proclamação celeste.
a unidade do povo de Deus se tornava um reflexo da unidade já estabelecida no trono. Os querubins, portanto, não são apenas guardiões estáticos, mas agentes ativos dessa unificação. Sua presença ao redor do trono não é ornamental, mas funcional. Sustentam, proclamam, protegem e unificam. Eles garantem que o império não seja abalado por forças externas, pois seu fundamento não é humano, mas divino. A proclamação do império não é uma promessa vaga, é um decreto irrevogável. E, no entanto, a narrativa não se encerra aqui, pois toda unificação traz consigo um custo. Se a ordem foi proclamada, é necessário perguntar: quem pagará o preço para mantê-la? Os querubins sabem que, até a consumação final, a batalha continuará. E, embora a vitória já esteja decretada, o caminho até ela será marcado por dor, resistência e purificação. A espada flamejante ainda arde, não mais para excluir, mas para refinar. Assim, o império é proclamado, o trono está firme, os querubins cantam e sustentam, e a criação aguarda a manifestação plena dessa unidade. A cena é grandiosa, épica, envolvente, mas também é um convite. O convite para que cada ser humano se reconheça como parte dessa unificação, para que cada coração ecoe o mesmo cântico dos querubins, para que cada vida se torne testemunha de que o trono está estabelecido e que a proclamação já foi feita. Nenhuma unificação se estabelece sem custo. Se a proclamação do Império Celeste trouxe ordem e glória, a sua repercussão na Terra revelou as marcas profundas da luta humana, pois, embora os querubins proclamem diante do trono a unidade perfeita, os homens frágeis e limitados carregam em seus ombros o peso da centralização. E o que para o céu é harmonia, para a terra se torna muitas vezes conflito, sacrifício e sangue. A história bíblica mostra isso com clareza. Israel, chamado a refletir a ordem divina, buscou a centralização em torno de um templo e de um trono. O tabernáculo no deserto, depois o templo de Salomão em Jerusalém, eram sinais visíveis de que a glória de Deus habitava no meio do povo. E sobre a arca da aliança, entre os querubins de ouro que cobriam o propiciatório, a presença divina se manifestava. Mas manter esse centro exigia esforço constante, guerras contra inimigos, sacrifícios incessantes, vigilância contra a idolatria. A centralização, que no céu é paz, na terra custava suor, lágrimas e vidas. Os querubins, silenciosos sobre a arca, pareciam testemunhar cada uma dessas batalhas. Quando os filisteus roubaram a arca, não era apenas um objeto que se perdera, mas o sinal de que a centralização estava em risco. Quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, o povo chorou à beira dos rios da Babilônia, lamentando a ausência do centro que os unia. A centralização exigia obediência, mas o coração humano, dividido, frequentemente se afastava, e cada afastamento trazia juízo, destruição e exílio. Mesmo na proclamação do Evangelho, o custo humano se manteve. Os primeiros cristãos, proclamando que o verdadeiro trono estava no céu e não em Roma, sofreram perseguições cruéis. Coliseus, arenas e fogueiras se tornaram altares involuntários, onde o sangue dos mártires era derramado. Para cada hino de unificação que os querubins entoavam, havia um eco de dor entre os homens que ousavam afirmar: temos um só Senhor. A centralização da fé em torno do Cristo exaltado foi paga com vidas humanas, sacrificadas pela fidelidade. O custo não é apenas externo, mas interno, pois o coração humano luta contra a centralização que exige entrega total. A rebelião antiga, que fez Lúcifer cair, ecoa em cada alma que deseja autonomia. Submeter-se ao trono divino implica renunciar à soberania própria, entregar sonhos, vontades e até a própria identidade. Os querubins,
em sua perfeita obediência, representam o que o homem deveria ser. Mas alcançar essa posição exige purificação, muitas vezes dolorosa. O fogo que refina também queima. As grandes reformas espirituais ao longo da história mostram esse mesmo padrão. Sempre que homens e mulheres buscaram recentralizar a fé em torno do verdadeiro trono, enfrentaram oposição feroz. Profetas foram apedrejados, reformadores perseguidos, missionários mortos em terras distantes. O preço da centralização não foi apenas institucional, mas humano, pessoal, íntimo. Cada lágrima derramada por um fiel, cada perda sofrida por permanecer leal ao trono, é parte do custo dessa unidade proclamada no céu. E há também um paradoxo. O Império Celeste, que proclama liberdade, exige obediência total. O Cristo, que promete descanso, convida à cruz. A centralização que liberta do caos também confronta o orgulho humano até a raiz. É um processo doloroso, mas necessário, pois apenas quando o homem se curva, apenas quando reconhece que não é centro de si mesmo, pode finalmente participar da verdadeira unidade. O custo é alto, mas o fruto é eterno. Os querubins, que guardaram o Éden com a espada flamejante, parecem lembrar constantemente que o acesso à vida exige renúncia. Não há entrada sem morte, não há glória sem cruz. A espada ainda brilha, não mais como condenação, mas como lembrança de que o caminho é estreito e exige sangue o do Cordeiro em primeiro lugar e o dos fiéis em seguida. O custo humano da centralização é, portanto, parte inseparável do plano divino. Não um erro, mas uma necessidade para que a unidade não seja apenas formal, mas profunda e verdadeira. E assim, a história dos céus e da terra segue em paralelo. Acima, os querubins entoam cânticos de vitória diante do trono. Abaixo, homens e mulheres enfrentam lágrimas, perseguições e mortes para permanecerem fiéis a esse mesmo trono. O custo é real, mas também é o selo de que a proclamação feita no céu ecoa com poder na terra. Pois cada mártir, cada fiel, cada lágrima se torna um testemunho vivo de que a unidade proclamada pelos querubins não é uma ideia distante, mas uma realidade que molda destinos. O fogo sempre foi símbolo ambíguo, destruidor e purificador, castigo e bênção, juízo e renascimento. Nas Escrituras, os querubins aparecem cercados de fogo, chamas que dançam em torno deles como se o próprio trono fosse um vulcão de santidade. Esse fogo não apenas ilumina, mas consome. Onde há fogo divino, nenhuma impureza permanece. Por isso, quando falamos da centralização e do Império Celestial, não podemos ignorar a purgação do pensamento, a forja invisível onde ideias, filosofias e até mesmo crenças precisam ser queimadas até restar apenas o ouro puro da verdade. Na história do povo de Deus, vemos esse processo se repetir. O fogo do altar consumia diariamente os sacrifícios em Israel, lembrando que a mente humana não poderia se aproximar do trono sem antes ser lavada pelo calor do sagrado. Profetas como Isaías sentiram esse fogo em sua própria carne. Um serafim tomou uma brasa viva do altar e tocou os meus lábios, registrou ele, ao receber a visão do trono. O fogo que purga não destrói o servo fiel, mas o transforma, não aniquila, mas refina. É o mesmo fogo que reluzia na espada dos querubins, lembrando que a entrada ao Éden não é por meio de filosofias humanas, mas pela santidade. Na era dos impérios terrenos, o fogo assumiu formas mais cruéis. Ideias contrárias à centralização do trono eram combatidas com perseguições. Muitos foram lançados literalmente às fogueiras, acusados de heresia por proclamarem uma verdade que confrontava os poderes humanos. O contraste era gritante. De um lado, fogueiras de intolerância erguidas por homens.
De outro, o fogo divino que buscava purgar não corpos, mas pensamentos. Enquanto o fogo humano reduzia homens e mulheres a cinzas, o fogo divino buscava transformar suas almas em testemunhos eternos. O custo foi terrível, mas também revelador. Cada chama que devorava pergaminhos, livros e até pessoas revelava que o trono exigia pureza de pensamento. A fé não poderia permanecer misturada ao orgulho humano, nem contaminada pela idolatria de impérios. Era preciso que ideias fossem provadas como ouro no cadinho. Assim, o fogo histórico feito de perseguições, inquisições e exílios se transformou em metáfora viva do processo espiritual. Pois cada mente que se curva ao fogo divino precisa ver suas ideias queimarem até que reste apenas o que vem de Deus. Os querubins, guardiões do trono, parecem representar esse mesmo processo. Sua presença flamejante não admite neutralidade, ou se é purificado pelo fogo que eles portam, ou se é consumido por ele. Não há meio termo. Essa é a essência da purgação do pensamento. Separar, pelo fogo, o eterno do transitório, o divino do humano, o verdadeiro do ilusório. É por isso que as Escrituras repetem que nosso Deus é fogo consumidor. Ele não se satisfaz com metades, não aceita alianças com trevas. Tudo deve passar pela chama. Mas esse fogo não atua apenas em eras passadas. Ele continua ardendo dentro de cada coração. A mente humana é um campo de batalha entre pensamentos que exaltam o trono e ideias que buscam substituí-lo. Filósofos, reis e até líderes religiosos, em diversas épocas, tentaram levantar seus próprios sistemas como se fossem eternos. Contudo, quando o fogo divino sopra, tudo o que não é verdadeiro se reduz a pó. Essa purgação interior é talvez ainda mais dolorosa que as perseguições externas, pois envolve morrer para si mesmo, abandonar convicções, orgulhos e crenças enraizadas. O fogo que queima dentro é mais intenso do que qualquer chama exterior. Há um detalhe paradoxal e sublime. Aquilo que é queimado em cinzas pelo fogo divino se torna, na verdade, semente para algo maior. O pensamento humano, uma vez purgado, se torna fértil para receber revelação. Como um campo que, após ser devastado pelas chamas, renasce mais verde e forte, assim também a mente purificada pelo fogo se torna morada da verdade. Os querubins, em sua constante presença diante do trono, refletem esse estado. São chamas vivas, mas também são portadores de sabedoria. Onde o fogo atua, nasce a luz. Assim, fogo e cinzas não representam apenas destruição, mas transição. A purgação do pensamento não é um fim, mas um início. É o processo necessário para que homens e mulheres, reinos e culturas sejam capazes de refletir, ainda que em parte, a santidade do trono. O fogo que os querubins guardam é ao mesmo tempo ameaça e promessa. Ameaça aos que se opõem, promessa aos que se rendem, pois ao final só permanecerá o que foi purificado. A história registra milhares de nomes consumidos em fogueiras humanas, mas o céu registra milhares de pensamentos purificados em brasa divina. E enquanto os homens veem apenas cinzas, o trono vê ouro refinado. Essa é a verdadeira purgação. Não a morte do corpo, mas a transformação da mente, até que cada pensamento seja cativo àquele que reina sobre os querubins. O tempo, com sua marcha inexorável, costuma apagar reinos, impérios e nomes que um dia brilharam. Pirâmides se desgastam, palácios viram ruínas, reis se tornam apenas datas em livros antigos. Mas o legado dos querubins não é construído em pedra ou em metal. Ele se sustenta na própria memória da eternidade. Pois, desde o Éden até as visões apocalípticas, sua presença continua sendo lembrada como um eco divino que não pode ser silenciado. O primeiro legado é o da memória do Éden.
A humanidade nunca conseguiu esquecer o jardim perdido, e junto dele a imagem dos querubins com a espada flamejante que guardava a entrada. Eles não apenas impediram o retorno ao paraíso, mas também gravaram no coração humano o anseio pelo reencontro com o que foi perdido. Até hoje, em sonhos, mitos e esperanças, o homem busca retornar ao estado original, à inocência que lhe foi vedada. O legado dos querubins é, portanto, uma ferida aberta que se transformou em desejo eterno. O segundo legado é o da proteção do trono. Nos Cânticos de Israel, nos salmos que falam de Deus entronizado entre os querubins, aparece a certeza de que há um poder vigilante, guardiões celestiais que nunca dormem. Para cada geração que atravessou desertos, guerras e exílios, essa imagem foi âncora de fé. O trono não estava desprotegido, a justiça não estava abandonada. Havia guardiões que sustentavam a santidade. Esse legado moldou a espiritualidade de um povo, ensinando que, mesmo quando reis humanos falham, o verdadeiro rei continua cercado de sua corte flamejante. O terceiro legado é o da inspiração artística e simbólica. Em templos antigos, as esculturas de querubins de ouro repousavam sobre a Arca da Aliança. Em manuscritos medievais, asas múltiplas e rostos radiantes foram desenhados para tentar capturar o mistério. Até nas grandes catedrais, vitrais coloridos projetavam sua silhueta sobre os fiéis. Cada pincelada, cada pedra talhada, era tentativa de perpetuar um mistério que transcende a própria arte. Assim, os querubins se tornaram um dos símbolos mais persistentes da ponte entre o humano e o divino. Mas o legado mais profundo não está em imagens, e sim no testemunho da fé. Homens e mulheres, ao longo de séculos, viram nos querubins a lembrança de que existe um limite sagrado que não pode ser violado. Não se trata de medo, mas de reverência. Os querubins são um lembrete de que o trono não é acessível pela força, mas pela santidade. Esse legado ensinou que, para se aproximar de Deus, não basta o poder, nem a inteligência, nem a tradição. É preciso pureza de coração, fogo interior que responda ao fogo do céu. O legado também aponta para o futuro. Nas visões apocalípticas, os querubins não desaparecem. Ao contrário, aparecem ainda mais gloriosos, louvando diante do trono, participando dos eventos finais da história. Isso significa que seu papel não se limitou ao Éden ou ao Templo de Salomão. Eles acompanham a humanidade desde o início e estarão presentes no fim. Guardaram o início da jornada, guardarão também a consumação. Esse é o testemunho final do legado. Os querubins são os sentinelas da eternidade. Entretanto, cada geração precisa decidir como interpretará esse legado. Alguns verão apenas figuras simbólicas, adornos de textos antigos. Outros reconhecerão, nas asas flamejantes, a lembrança viva de que a santidade é real e o trono é inviolável. O legado dos querubins é ao mesmo tempo memória e profecia. Memória de um Éden fechado e profecia de um futuro onde o acesso ao trono será aberto pelo Cordeiro. Por isso, o maior legado dos querubins é o chamado à esperança. Se eles guardaram a entrada do jardim, também testemunham que haverá um dia em que as portas serão reabertas. Se eles protegeram o trono da corrupção, também asseguram que o reino de justiça não será abalado. Suas asas, que um dia brilharam como espada de fogo contra o homem, serão também testemunhas da reconciliação final entre o Criador e sua criação. No fim, o legado dos querubins é o próprio eco do trono. Onde eles estão, há memória, juízo, santidade e promessa. Eles não são apenas guardiões do passado, mas herdeiros do futuro. E enquanto o tempo apaga impérios, sua presença permanece. Lembrando que o verdadeiro império não se ergue sobre terras conquistadas, mas sobre a eternidade guardada sob asas flamejantes.
Toda a história chega a um clímax, e no caso dos querubins, o clímax não é apenas o término de uma narrativa, mas a revelação de um destino eterno. Pois, se no princípio eles surgiram como guardiões de fronteiras, no final aparecem como proclamadores de um novo reino. Entre esses dois extremos, uma dinastia se ergue e cai. A dinastia dos reinos humanos, frágeis e passageiros. Mas diante de sua queda, ergue-se o império eterno do rei, entronizado, guardado por asas flamejantes. A dinastia humana começou no Éden, mas não resistiu à serpente. Seus filhos levantaram cidades, forjaram exércitos, construíram torres que desafiavam os céus. Cada império acreditava ser eterno, cada trono se dizia inabalável. Babilônia caiu, Roma caiu. Todos os reis que se coraram de glória tiveram seu brilho apagado. E em cada ruína, no silêncio das pedras quebradas, o eco das asas dos querubins lembrava que há apenas um trono que não pode ser abalado. Os querubins, portanto, testemunharam tanto a ascensão quanto a queda. Viram homens que ousaram tocar o santo e pereceram. Viram reis que tentaram se comparar ao Altíssimo e foram reduzidos a pó. Viram profetas chorando por Jerusalém e também viram a cidade destruída pelas nações. Viram o exílio, a volta e as promessas que nunca morreram. Foram sentinelas do sagrado, mas também juízes silenciosos das vaidades humanas. Mas o fim da dinastia não é apenas destruição, é também início. Pois quando os céus se abriram em visão, os querubins já não estavam mais apenas guardando, estavam proclamando. Seus cânticos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O trono não era mais um segredo velado por cortinas ou muros de ouro. Ele agora resplandecia diante de todas as nações. O que antes era mistério, agora era revelação. O que era sombra, agora é luz. Nesse momento, a transição é clara. O império eterno começa, não mais fundado em conquistas de homens, mas em vitória divina. Não mais sustentado por exércitos, mas por justiça. Não mais erguido sobre medo, mas sobre reconciliação. Os querubins, que outrora seguravam espadas flamejantes para impedir o acesso, agora se tornam testemunhas do Cordeiro que abre os selos e inaugura o reino sem fim. Este é o fim de uma dinastia. Todos os reinos humanos, todos os tronos passageiros, todas as coroas de pó. Mas também é o começo de um império, o reino do Rei Eterno, guardado pelos querubins, sustentado pela glória, inabalável como o próprio céu. E assim, a narrativa retorna ao seu início, não como repetição, mas como consumação. O Éden, uma vez fechado, agora se abre em uma nova Jerusalém. A espada flamejante que outrora barrava o caminho, agora se transforma em símbolo de justiça consumada. O homem, antes expulso, agora é convidado. Os querubins que sempre estiveram lá, permanecem. Não mais como guardiões da exclusão, mas como testemunhas da reconciliação. Este é o segredo dos querubins. Não são apenas guerreiros celestiais, mas sentinelas da história, vigias da eternidade. Eles marcam o fim daquilo que não pode durar e anunciam o início daquilo que jamais terá fim. O fim de uma dinastia, o começo de um império.